eu me chamo Maíra e sou aluna de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, Física Bacharelado. Eu já fiz alguns vídeos nesse canal, como por exemplo, eu posso dormir perto do celular? Ou como saber se sua cerveja está gelada? Hoje eu vou falar um pouco sobre bicicleta. Com a população mundial crescendo, cada vez mais vamos exaurindo os recursos naturais do nosso planeta. E isso acaba com danos ecológicos enormes. E muitas pessoas têm buscado alternativas para ser menos danosas para o meio ambiente. E uma dessas alternativas, no quesito transporte, é a bicicleta, que é muito eficiente. Mas infelizmente a gente sabe que ainda há muitos acidentes entre bicicletas e veículos pesados, como carros, ônibus, caminhões. E tem muitas causas para isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como diminuir os danos de um eventual acidente, falando sobre em que mão você anda, ou seja, em que sentido relativo aos carros você anda. Para isso, vamos introduzir alguns conceitos na física, como referencial e velocidade relativa. Vamos então fazer um experimento de pensamento. Suponhamos que você e sua mãe estejam em um ônibus que tem uma determinada velocidade e eu estou no ponto de ônibus. Se olharmos do seu ponto de vista, sua mãe está parada, sentada ao seu lado, e eu estou em movimento. Por quê? Porque a nossa posição relativa muda com o tempo. Então eu tenho uma velocidade, logo eu estou em movimento no seu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu estou parada e vocês estão em movimento porque a posição relativa de vocês muda. Referencial, então, tem a ver sim com referência da velocidade dos outros objetos. Todos os objetos que estão parados, que estão em velocidade zero, quer dizer que eles estão no mesmo referencial que você. E aqueles que têm uma velocidade relativa estão em outro referencial. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre velocidade relativa. Mas antes vamos analisar essa tirinha do Garfield, que faz uma piada justamente com essa questão do movimento e do referencial. Bem, velocidade relativa. Faremos mais alguns experimentos de pensamento. Vamos supor que você e a sua mãe estejam correndo com a mesma velocidade, uma do lado da outra, no mesmo sentido. No seu referencial, a sua mãe está parada. Por quê? Porque ela está com a mesma velocidade. Se vocês estão no mesmo referencial, quer dizer que a velocidade relativa entre vocês é zero. Não há velocidade relativa. Com isso, a gente pode intuir que no caso de duas pessoas estarem com uma velocidade no mesmo sentido, a velocidade relativa entre as pessoas se dá pela subtração da velocidade de uma pela velocidade da outra, como a gente pode ver no exemplo da figura. Se as duas estiverem com uma velocidade de 15 km por hora, 15 menos 15 dá 0 km por hora. Então, andando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração das velocidades dos objetos ou das pessoas. Quando a gente analisa duas pessoas ou dois objetos com velocidades relativas em sentidos opostos, ou seja, indo em um de encontro ao outro, a gente já percebe que essa velocidade não é zero. Ela é, na verdade, muito grande. Se só uma pessoa for, é uma velocidade. Agora, se as duas forem ao mesmo tempo em sentidos opostos, a gente percebe que essa velocidade relativa é maior, porque a posição ela muda cada vez mais em relação ao tempo. Com isso, então, a gente pode intuir que quando as pessoas ou objetos têm velocidades em sentidos opostos, a velocidade relativa entre esses objetos ou pessoas é a soma da velocidade de cada um. Concluindo, então, a gente pode ver nessa figura conclusão que se duas pessoas têm velocidades no mesmo sentido, a velocidade relativa entre elas é a subtração entre suas velocidades. E se suas duas pessoas têm velocidades em sentidos opostos, a velocidade relativa entre elas é a soma de suas velocidades. Bem, qual é um problema de um eventual acidente? O problema é a quantidade de energia que será liberada na colisão. E como a gente mede essa energia? Essa energia é maior quanto maior for a velocidade relativa entre os objetos. Então, quanto maior a velocidade relativa entre objetos, maior o dano.
Isso é bastante intuitivo. Vamos supor, por exemplo, que você queira quebrar um objeto jogando ele contra a parede. Se você joga ele muito devagar, com uma velocidade pequena, você quase não vai danificar o objeto. Mas se você joga muito rápido, com uma velocidade muito rápida, uma velocidade bem grande, né? Você vai quebrar o objeto. Então, juntando todas essas informações e analisando o caso da bicicleta, a gente tem o seguinte: se você anda na mesma mão que os carros, né, no mesmo sentido, a velocidade relativa entre você e o carro será a subtração velocidade do carro menos a sua velocidade. Então a velocidade relativa vai ser mínima. Então, no caso de um eventual acidente, a energia liberada vai ser mínima e os danos a você vão ser os menores possíveis. Se você estiver na mão errada, na mão oposta, no sentido oposto, a velocidade relativa entre vocês vai ser a soma. Velocidade do carro mais sua velocidade. E aí a energia liberada vai ser muito grande e os danos vão ser muito grandes e podem ser até fatais. Então é muito importante você lembrar que você tem que andar na mão correta no trânsito. Isso é o que diz a ciência e também é o que diz a lei. A lei do artigo 58 diz que nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. Veja, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Esse, então, era o artigo 58. Eu vou deixar aqui para vocês também o link do VadBike para que vocês possam pegar algumas outras leis e dicas para vocês que usam a bicicleta ou que queiram usar a bicicleta. Bem, a gente falou sobre velocidade relativa e referenciais, e um ramo da física que nasceu disso foi a relatividade. Então, no próximo vídeo, a gente vai pegar coisas desse vídeo para fazer uma introdução sobre a relatividade. Vamos desmistificar e mostrar que esse ramo da física pode não ser assim um bicho de 7 cabeças. Até o próximo vídeo.